Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, pela participação, começando mais um webinar aqui com o pessoal da TOTUS. Obrigado pelo convite mais uma vez para estar aqui, e dessa vez com um agradecimento duplo pela coincidência de estarmos falando sobre um tema que é a agenda do dia, não é? No noticiário, pelo menos para mim que cubro tecnologia. As últimas horas têm sido intensas por causa dessas 4 letrinhas aí, LGPD. A gente vai falar muito sobre esse assunto. E aí eu quero, antes de enfim, iniciar, apresentar aqui os participantes desse bate-papo, que vão debater aqui esse tema conosco. Quero fazer só alguns lembretes, vocês já sabem, estão acostumados a participar, mas a participação de vocês com perguntas é fundamental, então mandem as dúvidas por escrito, a gente vai pescando elas aqui à medida que forem se relacionando com o contexto da conversa para cada um dos convidados, e eles vão respondendo. Aquelas que eventualmente não puderem ser respondidas serão respondidas depois, vocês vão receber depois. De mesmo modo, o nosso papo aqui fica gravado para que depois vocês possam assistir. E o tema hoje é LGPD, com esse tempero das horas intensas aí. O Senado rejeitou um dos artigos da medida provisória 959, que propunha o adiamento do início da vigência da lei. Ela passa a ter início imediato após a sanção presidencial. Aliás, esse é tema que é um debate que não cabe aqui, mas é um tema sobre o qual os advogados estão debruçados agora, se já tem efeito imediato após a deliberação do Senado ou se precisa, de fato, da sanção presidencial. De todo modo, vamos assumir, por enquanto, que precisa da sanção presidencial, o que é até um respiro para aqueles que ainda não iniciaram o processo de adequação. E também, na madrugada, né, após a publicação aí, da edição de hoje, 27 de agosto de 2020, do Diário Oficial da União, também publicado o decreto já com a configuração, com aquelas que são as atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da lei e, mais do que isso, por estabelecer os parâmetros para a regulamentação dessa legislação, aqueles que vão ser perseguidos e que devem ser atendidos por todos os cidadãos, pelas empresas, né, os cidadãos em busca dos direitos, as empresas para atender aos deveres com atenção, para que não se compliquem mais adiante. Então, está dada a largada. Aliás, essa largada foi dada lá atrás, em 2018, quando da sanção pelo presidente Michel Temer, mas agora, de maneira mais aguda, vamos dizer assim, começa uma nova corrida para essa adequação. E é justamente sobre isso, sobre esse processo no dia a dia, nas rotinas, que nós vamos conversar. E aí, para esse bate-papo, estão aqui conectados já comigo a Kalina Antunes, que é gerente da TOTUS Consulting, com atuação nessa frente de LGPD. Kalina, obrigado pelo teu tempo. Vai ser um bate-papo muito bacana. Obrigada pela oportunidade. A Gabriela Santos, especialista da TOTUS Consulting, ela está atuando na gestão de mudanças no processo de adequação da TOTUS aí à LGPD, e são vários, a gente vai falar também um pouco sobre esse processo de adequação. Gabriela, obrigado pelo teu tempo e pela participação aqui nesse papo. Eu que agradeço. E o Leonardo Gomes Marcelo, gerente sênior da TOTUS Consulting, ele que é responsável pela área de tecnologia. E tecnologia e LGPD tem uma relação íntima, mais do que íntima, né? Então nós vamos falar também sobre isso, como é que as soluções, as ferramentas, todas elas estão a serviço da legislação e como essa dinâmica é alterada ou passará a ser alterada de maneira mais intensa a partir de agora. Leonardo, obrigado também por estar aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos lá. Bom, vamos começar então por partes, como diria Jack, e aí olhando essas últimas horas aqui bastante intensas, porque a gente tem dois tipos de empresas, vamos dizer assim. Aquelas que de pronto lá atrás acompanharam esse processo muito intensamente e que começaram já a entender esse universo de mudanças que vem
com a LGPD. Provavelmente essas fazem parte daquele grupo também, que por força de legislações de outros países e por ter relações com companhias em outros países, já estavam atentas à proteção de dados por ser esse um tema importante na Europa, enfim, por aí vai. E o segundo grupo, daquelas empresas que foram deixando, tem prazo, acabou o prazo. E são essas que estão desesperadas agora para entender o que acontecer. E eu tenho escutado muito dos especialistas nessas conversas sobre o tema, uma palavrinha ali, com vários sinônimos para ela. Eu gosto de dizer que é uma autoanálise, alguns adotam o termo diagnóstico, mas eu gosto de dizer que é uma autoanálise porque envolve uma reflexão importante sobre o que você faz, as práticas que você estabelece no seu dia a dia como empresa, processos internos. Você tem que se conhecer, é quase um divã que a LGPD propõe para as empresas e para os produtos que elas oferecem. E aí, Kalina, eu queria começar contigo, falando justamente sobre esse diagnóstico, né? À luz da LGPD, as empresas começam a fazer essa autoanálise. O que elas têm que buscar quando fazem esse diagnóstico, pensando nessa adequação, na tão aguardada adequação à LGPD? Olha, você resumiu bem quando você disse que é a empresa olhando para si, né? E aí é interessante a gente pensar que todas as fases que a gente passa durante o diagnóstico, ela visa justamente isso, que a empresa tenha consciência dos dados que ela trata em seus processos. Porque antes isso era algo que as pessoas faziam naturalmente e não tinham noção. É como um movimento que você faz todo dia e você não tem noção, e de repente você precisa olhar para aquilo com mais cuidado, e aí você fala, nossa, olha o que está aqui. Então, eu estava numa reunião, num projeto de diagnóstico, e aí a gente falou, olha, você tem que ter cuidado com o que você armazena. Aí levantou a mão de várias áreas assim, diferentes. Mas eu estou armazenando no meu e-mail, eu posso armazenar? Mas eu nunca pensei nisso, que eu estava armazenando no e-mail e não podia. Aí uma outra área tinha o mesmo problema de armazenamento e o foco da área era completamente diferente. Então, assim, a função do diagnóstico é a empresa se descobrir. O início do diagnóstico, em geral, é um choque de realidade, porque ainda existe muita visão de que a LGPD é uma questão de segurança da informação. É a área de TI que vai resolver o meu problema. E não é. É algo corporativo, é um projeto corporativo estratégico que vai envolver todo mundo. E aí a Gabi pode falar depois sobre pessoas, mas é importantíssimo que as pessoas estejam engajadas desde o diagnóstico. Então, o que é o diagnóstico? É onde você se conhece. E é importante que as pessoas deem atenção a isso, não preencham um questionário só por preencher, só porque tem que entregar. Tudo que é feito ali é para você saber aonde você está e para onde você tem que ir, né? A gente começa um diagnóstico com uma mobilização, aí eu brinco que é o choque de realidade, a gente faz uma apresentação, fala dos dados, e aí passa pelo levantamento, que aí quando você começa a conversar com a empresa inteira, e aí vai e volta, eu tenho esse dado, não tenho esse dado, é sensível, não é? E no final, a gente chega num ponto de adequação. Então, assim, eu conhecia onde eu estava, eu desenhei o meu caminho para onde eu tenho que ir, e aí sim eu passo de fase. Então, o diagnóstico é onde estou e para onde vou, na verdade. Carlos, você está mudo. Mil desculpas. Você mencionou um aspecto importante aí nesse processo. Quando a gente fala sobre essa autoanálise, né, essencialmente a gente está falando sobre um processo para algumas empresas que não envolve só LGPD, né? Ele envolve também um avanço importante sobre a digitalização da companhia, né? A adoção de novos processos, a incorporação de soluções que antes não estavam no dia a dia da empresa e que precisam estar lá para garantir que essa empresa seja mais digital e, por consequência, também mais conectada com esse mundo novo, né? Você pensa que quanto mais digital, na verdade, é mais fácil você se adequar. Porque imagina,
Agora, um titular de dados ele pode solicitar que a empresa diga quais são os dados que ela tem a respeito dele. Aí você imagina se eu tenho um arquivo enorme de papel. Como é que eu vou entregar essa informação para um titular de dados? Como é que eu vou cumprir esse requisito da legislação? Então, a digitalização, as pessoas começam a pensar como um complicômetro, como é que eu vou integrar os sistemas, buscar as informações dos sistemas, mas não, acaba sendo mais fácil do que se você não tem isso. É mais uma força para que essa mudança. A pandemia ajudou a trazer a gente bem para o mundo digital, e a LGPD também está na onda. Vamos embora, quanto mais digital você for, mais fácil vai ser de você atender a legislação, né? E nesse processo, a gente não pode excluir de maneira nenhuma as pessoas, né? Você colocou isso muito bem, porque seja vamos colocar aqui entre aspas, né? A transformação digital convencional, não que exista a convencional, porque cada empresa é única e tem particularidades ali que vão exigir dela também adaptações, mas você parte das pessoas. A tecnologia, no fim, está a serviço das pessoas, né? Ela serve para potencializar as capacidades, as habilidades, né? Oferecer novas perspectivas. Como é que a gente lida, a partir desse diagnóstico, desse autoentendimento, Gabriela, como é que a gente lida com as equipes dentro desse universo, dessa jornada LGPD? Eu tenho um grande amigo que é especialista em segurança, que ele diz que não existe sistema 100% seguro e que você não pode só acompanhar a solução, a ferramenta, você tem que acompanhar quem está utilizando. Na LGPD, eu imagino, essa seja também uma verdade, né? Super, eu acho que é um dos maiores desafios, porque a tecnologia ela acaba sendo sua aliada, você redesenha todos os seus processos para sua adequação, mas se as pessoas não estiverem engajadas, envolvidas, tendo entendimento da criticidade, que é a LGPD, que se trata de uma obrigatoriedade legal, são elas as responsáveis por possíveis vazamentos. Então, você pode colocar a melhor tecnologia que você tiver, adequar os processos, pensar num plano, mas se ele não for executado conforme é planejado, quem executa são as pessoas, você tem muito a perder com isso. Então, as pessoas, dentro de um processo de diagnóstico, elas são, assim, a importância é em sua totalidade. Porque você imagina que você precisa conquistar as pessoas da seguinte forma, né? Você não está pedindo para que elas se adequem e entendam esse processo de diagnóstico com algum processo de mercado que o mercado pratica. É algo novo, chegou no Brasil, nunca foi falado, as pessoas desconhecem, elas não sabem nada sobre isso, e a gente também tem um outro complicômetro. Você não tira as pessoas das atividades, a empresa não para em sua totalidade com o processo de adequação. Então, você ainda precisa que as pessoas entendam a criticidade, né, comprem a sua ideia, para que elas consigam se dedicar e entender, para que você consiga evoluir dentro do processo de diagnóstico, né? Então, além das áreas que você precisa convidar, a gente ainda tem as áreas de staff que participam durante todo o processo. O RH, governança corporativa por conta de políticas, o jurídico, que é um apoio durante todo esse processo de diagnóstico. Então, você tem que parar algumas pessoas, mais áreas de staff, e você só consegue fazer isso de uma maneira legal, uma comunicação clara, sendo transparente, para que as pessoas entendam o movimento que você quer fazer, para você conseguir aí um arquivo preenchido de diagnóstico da maneira correta, né? Para que as pessoas consigam ir se conectando entre áreas e levantando novos itens que ninguém pensou. Se você só pede para preencher e as pessoas não sabem nem que estão preenchendo, você perdeu tempo, né? Investimento, e daí para frente as coisas vão se complicando mais. A importância das pessoas dentro do diagnóstico, eu acho que ela é total. Sem as pessoas, acho que você não tem um processo 100% adequado. Alina, você ia dizer algo? É importante o que ela falou, porque assim, no processo de diagnóstico, é importante que a pessoa entenda que aquela pergunta que ela está respondendo não é para quem está entrevistando. Aquela pergunta é para ela mesma. É para ela entender o que ela está fazendo e o que ela precisa mudar. É um processo novo. Então, eu sempre digo que a gente adequa aos processos, os sistemas suportam os processos, mas as pessoas usam os sistemas. Então,
se a gente não conseguir o engajamento, se a gente não conseguir que as pessoas comprem esse autoconsentimento, faz a terapia, né? A coisa não anda. E dá para dizer, eu já vou chegar na tecnologia, mas para fechar esse tópico pessoas, dá para a gente dizer, Gabriela, que nesse processo todo colaborador passa a ser um DPO? Olha, acho que em resumo, não sei se seria o DPO, mas que cada colaborador de fato é responsável por todo e qualquer dado que ele manipula, sim. Todos, sem exceção, são responsáveis. Você tem desde uma pessoa que trabalha na recepção do prédio que você atua, até o CIO que troca informações via e-mail ou diretórios da companhia. Todo mundo é responsável por dados. Acho que no final, acho que sim, todo mundo seria um mini DPO, responsável por todos os dados. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa nesse ecossistema, se essas pessoas não estiverem preparadas para entender a necessidade de mudanças, né? Partindo desse raciocínio da Kalina sobre o quanto mais digitalizado, melhor, essas pessoas elas têm que estar preparadas para operar sob uma cultura de maior digitalização dentro da empresa, o que significa também que as soluções, e a gente tem que usar mesmo a expressão solução, porque elas são customizadas, tem que olhar para o dia a dia da empresa, para essas pequenas rotinas, elas têm também que estar muito integradas a todo esse processo, né, Leonardo? É isso mesmo. A gente falou muito aí de processo, a gente falou de pessoas, que realmente a LGPD ela entra com uma abrangência enorme dentro das companhias, só que para que elas tenham uma eficiência nesse atendimento, nessa disponibilização de dados, nesses novos processos, é importante um aporte tecnológico. A gente falou muito da digitalização, as empresas estão cada vez mais digitais, com mais sistemas, mais canais. Todos esses canais, esses sistemas, trafegam dados sensíveis, trafegam dados dos nossos clientes, dos nossos funcionários, dados pessoais, tá? E a gente entende, né, que o desafio da LGPD ele é dividido em 3 etapas, né? Eu tenho um primeiro desafio, que é processos e estrutura para fornecer os dados para os meus clientes, né, para as pessoas físicas do qual eu tenho guarda de dados. Então, imagina, eu sou eu sou do varejo e 1000 clientes pedem para saber o que eu tenho de dado dele em um dia. Eu tenho que atender essas 1000 solicitações. Se a gente pensa que a gente vai fazer isso manualmente, num ambiente com diversos sistemas, começa a virar um trabalho hercúleo que as empresas não vão aguentar. Então, a gente fala muito dessa parte de consentimento de dados, né? Que eu tenho que dar o porquê de eu ter aquele dado, para que daquele dado e qual dado eu tenho desse cliente. Então, é importante você ter um aporte de tecnologia que possa fazer esse trabalho, né, de busca dos dados, de autoatendimento, e que conecte isso com o operador, caso seja algo que não possa ser automatizado. Esse é o primeiro desafio, eu entregar a informação para o meu cliente, fornecedor ou funcionário, né? A gente tem que cobrir qualquer um que interaja com a nossa empresa. A gente tem um segundo ponto, que é cada dado tem uma finalidade. Então, pode ser que para uma área aquela finalidade seja factível, para outra não. Então, eu tenho um dado que uma área vai ter que visualizar e vai ter que usar, e que a outra área não pode usar. Quando a gente pensa atualmente, né, os sistemas como eles estavam configurados, isso nunca foi um problema. Então, o dado está lá dentro, está pegando por todas as áreas e não existe nenhuma lei. Agora, você tem que ter toda essa preocupação de adequar as suas ferramentas. Aí, eu não estou falando só de RP, qualquer ferramenta que circule dado pessoal, para que esses dados sejam visualizados apenas pelas pessoas que vão ter uma finalidade que precisa daquele dado, né? Por exemplo, eu tenho o dado do CPF do cliente, mas eu preciso desse dado para faturar aquele cliente. Então, eu tenho que visualizar esse dado por algum motivo. Então, essa pessoa vai visualizar. Ah, mas eu sou um cara de outra área. Cara, se você não tem finalidade, você não tem que ver. Então, é um grande desafio você fazer essa adequação dos sistemas. Então, as próprias tecnologias, né, estão se adaptando, a maioria com funcionalidades relacionadas a
ofuscação de dados, né? Você consegue configurar essa ofuscação para garantir essa aderência. E o terceiro desafio, o terceiro grande pilar que envolve tecnologia na LGPD, que isso aí já é pauta de todas as empresas, é a parte de Data Loss Prevention, né? Ataque hacker, essas coisas. E aí tem ferramentas de DLP que fazem já esse trabalho, as áreas de cybersecurity já olhavam para isso. Obviamente, agora você tem uma pimentinha ali nova, né, que é o LGPD, que o vazamento de dados sensíveis passa a ser mais perigoso ainda. Então, a gente tem que analisar. Eu entendo que a parte tecnológica LGPD é um grande desafio, né? É um grande desafio e é um processo de adequação de cada companhia. Eu fico pensando se a gente consegue colocar isso de maneira um pouco mais prática para quem está nos acompanhando. Aliás, vocês que estão nos acompanhando, se tiverem perguntas, podem enviar, por favor, para esse trio aqui responder. Eu fico pensando, como na rotina de vocês, sobretudo a tua, Leonardo, quando faz essa primeira identificação na procura por um cliente, como costuma ser a aplicação desse processo com esse diagnóstico, esse olhar, né? Partindo dessas premissas aí que você elencou, só para que quem está nos acompanhando tenha um entendimento um pouco mais claro sobre os pontos de partida disso que você colocou aí. Perfeito. Na fase de diagnóstico, a gente está conhecendo o cliente, né? Assim como a Kalina falou, né? A gente está conhecendo o ambiente do cliente e onde o principal foco é entender quais são esses dados sensíveis que trafegam naquele cliente. Porque essa vai ser a base do meu trabalho. Quando a gente fala de um aspecto mais processual, a gente já entende que aquele cliente não vai ter esse processo, porque a legislação é nova. Então, ele vai ser configurado numa segunda etapa de implantação, conforme a legislação pede. Eu tenho que atender. Eu tenho os processos padrão, eu tenho os consentimentos que eu tenho que dar, eu tenho o atendimento que eu tenho que fazer, eu vou ter que configurar daquela forma. E então, conforme a ferramenta permite também, né? Exatamente. Dada a ferramenta que for selecionada pelo cliente. Mas, pensando numa visão de negócios, o principal objetivo do diagnóstico que vai alimentar essas tecnologias é basicamente fazer todo o inventário de dados. Esse inventário de dados, inicialmente, é um inventário de dados genérico, né? Que é basicamente quais são os dados sensíveis que trafegam na minha companhia e por onde eles trafegam. Quando a gente chega numa etapa mais para implantação, eu já começo a ver, beleza, eu tenho esse dado sensível que trafega numa ferramenta X e ela está na tabela XYZ, é vista pela área de compras, área de contas a pagar, e baseado nessa finalidade, essa área tem que ver, essa área não tem que ver. Então, a gente vai, no diagnóstico, a gente está no nível mais macro. Quando a gente entra no início da implantação, a gente começa a descer o nível mais entrando no lado de ferramenta. Então, quando a gente está utilizando a etapa de diagnóstico, você não tem tanto esse detalhamento de ferramenta nessa etapa. Mas é importante que eu faça um bom levantamento, já pensando como que eu vou fazer essa adequação no futuro. Se eu não tiver esse detalhamento, eu vou ter que revisitar esse processo depois, numa fase de implantação. Tem uma pergunta aqui, deixa eu abrir ela aqui para a gente ler. Farias, o seguinte: trazendo para um ambiente mais prático, como a TOTVS vai prover esse diagnóstico? Os ERPs, como no meu caso o DataSul, estão preparados? Perfeito. Nós já temos nós trabalhamos fazendo esse tipo de diagnóstico. O diagnóstico, ele é um diagnóstico global, eu não posso olhar somente para o ERP, eu tenho que olhar para a empresa como um todo, todos os dados que trafegam, todos os processos envolvidos e os novos processos que eu vou ter que implementar. E para fins de ferramenta, sim, os ERPs TOTVS estão adequados, eles já possuem as funcionalidades de ofuscação, porém é necessário um trabalho que é baseado nesse diagnóstico, né, nesse levantamento inicial, que é onde eu vou entender, beleza, baseado nesses dados sensíveis que eu controlo e que passam pelo meu sistema, onde eles trafegam nesse sistema, quem visualiza esse dado e quem deveria continuar visualizando. A partir desse merge de informações, a gente monta um plano de implantação e faz toda a reconfiguração de acesso a dados. Então, esse é um trabalho de adequação do RP.
Para fazer esse trabalho, obviamente, o RP tem que estar preparado para atender a legislação. Os RPs TOTUS estão, sim, todos eles. E quando a gente olha para essa abordagem TOTUS pensando em pessoas, aí dá para trazer a experiência de vocês, Gabriela? Queria que você contasse um pouco sobre esse processo, essa abordagem do lado das equipes mesmo, né? Sim, a abordagem para pessoas ela tem que ser desde o início, acho que desde o primeiro dia, porque nesse processo de diagnóstico você precisa de todas as áreas corretas sendo envolvidas e não pode ter furo. Para você fazer um bom diagnóstico, você precisa de todos esses desenvolvimentos, mas antes disso, você precisa comunicar. Então, tem todo um trabalho de uma comunicação transparente que atinge a todos os públicos. Um exemplo da TOTUS, a gente tem vários tipos de público. Eu tenho um público totalmente operacional técnico, eu tenho um público mais corporativo, eu preciso falar a linguagem com o público de tributos, que vai passar a utilizar o Privacy by Design, eles vão agora desenvolver pensando em dados e antes não pensavam. Então, você tem todo um trabalho bem personalizado de acordo com cada público para que você consiga engajar essas pessoas e fazer com que elas entendam a criticidade e o que a gente espera delas em cada etapa desse processo. Porque cada item que vai ser adequado é um item que eu tenho que capacitar essas equipes. E dentro de um prazo razoável, que faça sentido com uma próxima etapa, que tenha o fit com todas as áreas que fazem parte desse processo, que às vezes eu tenho um processo que ele corre do financeiro, por recursos humanos, que passa por suprimentos, eu tenho essa cadeia de áreas e elas precisam estar em sua totalidade cientes, envolvidas e preparadas para essas adequações, né? Então, acho que foi feito todo um trabalho de comunicação clara e um acompanhamento disso. Hoje a gente trabalha com uma comunicação massiva com diversos tipos, redes, e-mails, podcast, diversas formas para que a gente consiga atender todos os tipos de público e obtenha o resultado esperado. Mas é algo que é bem, eu diria, personalizado. Por isso que a gente não tem um padrão para a sua totalidade. A gente vai trabalhando conforme a especificidade de cada área. Pegou uma pergunta legal aqui, especificamente sobre a identificação dos dados. Olha, é do Adriano Prado. Ele pergunta o seguinte: poderiam, por favor, informar quais seriam os dados sensíveis e pessoais, sem considerar os dados de pessoas, né, o RH, a folha e tudo mais, em relação a clientes e fornecedores, por exemplo? Normalmente temos dados necessários para a emissão de notas, obrigações fiscais e etc. CNPJ, endereço, tudo mais. E só emitimos notas para a pessoa jurídica. E aí ele pergunta o impacto nesses casos. Bom, o dado pessoal, ele é todo dado que identifica uma pessoa física, né? Se você trata esse dado pessoal, independente do que você está fazendo com ele, tratamento de dados, segundo a LGPD, é tudo que você faz com o dado, você está sujeito à LGPD. Se você usa esse dado para uma emissão de nota, você tem finalidade para usar esse dado. Então, você pode utilizar. Não é problema você utilizar, o problema é você utilizar um dado sem finalidade legítima para aquilo. Tá? Então, se você usa o dado pessoal para emitir uma nota, ok, você tem uma finalidade, faz parte da tua função, vida que segue. O impacto você vai ter que ter cuidado para não vazar, você não pode pegar mais dados do que você precisa. Eu preciso emitir a nota, o nome e o CPF, mas eu pego ali o nome, o CPF e o telefone. Não, você tem que pedir o que você vai usar, o que você precisa usar. Então, a análise que você precisa fazer é: os dados que eu estou pegando para a emissão de nota são suficientes? Ou eu estou usando mais dados do que eu deveria ou não? Se você está usando mais do que você deveria, você deve se livrar desses que você não está usando. Tá? Importante. Você buscar mais, né? Oi? Importante frisar que esse processo, até um processo que foi escolhido aí, é um processo que normalmente a gente está lidando com pessoas jurídicas. Para pessoa jurídica não tem problema, você pode usar os dados do fornecedor. A lei é só para dado pessoa física. Se você tiver um fornecedor pessoa física, nesse caso específico, aí você está preocupado. Se for pessoa jurídica, sem problema nenhum. Dados de empresas não tange a lei, tá? Ainda nessa
questão dos dados sensíveis, a pergunta do Edson, como a TOTUS está trabalhando, atuando no Privacy by Design? Ela vai fornecer para os clientes TOTUS um mapeamento dos dados pessoais, sensíveis, né? Como vocês estavam comentando. Como é que funciona o trabalho da TOTUS nesse aspecto Privacy by Design? Bom, o produto TOTUS, ele já tem as funcionalidades de ofuscamento, como o Léo falou. A TOTUS, ela já mapeou todos os campos dos ERPs dela que possuem dados pessoais e dados pessoais sensíveis, tá? Mas isso também depende muito do ecossistema do cliente, né? Quais são os campos que ele usa de fato, quais os campos que ele não usa. A TOTUS mapeou o que é padrão. O fato da TOTUS ter mapeado esses campos e disponibilizar a funcionalidade não invalida a necessidade de um diagnóstico. Porque para que você possa configurar e utilizar a funcionalidade do sistema, você precisa entender para que você está usando aquele dado. De novo, o dado para emitir a nota. Eu uso o campo XYZ da tabela XYZ para emitir nota. Eu tenho um outro campo aqui que eu não uso para nada, então eu não tenho que usar. Então, sai. Esse entendimento, e aí a gente volta lá para o começo do webinar, esse entendimento, esse autoconhecimento, ele é importante para toda ferramenta que você vai usar. Você vai precisar saber o que fazer com aquela ferramenta, né? Então, a TOTUS vai disponibilizar a funcionalidade, ela conseguiu mapear quais são os campos que no sistema dela, padrão, tem ou podem ter dados pessoais, tá? Mas no momento que o cliente for configurar isso, tem um trabalho de diagnóstico aí. Ele tem que entender quais são os dados, entender por que ele usa aquilo e o que ele vai fazer com aquilo. Esse é um ponto, aliás, importante, porque é uma noção geral, né, Kalina, de que basta o teu provedor de soluções, quaisquer, estar adequado, que você automaticamente, clicando no aceito e botou para rodar, está tudo funcionando, que é como um milagre, né? Não, mas olha só, eu contrato essa solução aqui e eles já resolveram tudo lá. Eu só vou usar e é isso aí, vamos com fé. Não funciona assim. É muito importante isso que você está dizendo. É um trabalho conjunto, e aí você claro, tem que trazer isso para o quadrado de vocês, né? Neste caso aqui, é um trabalho conjunto da TOTUS, olhando para os clientes TOTUS e dizendo, daqui para trás eu fiz a minha parte. Agora nós vamos fazer juntos o processo dentro de casa para cada cliente, né? Exatamente. Até porque a ferramenta é uma para atender a N empresas. Então, você entende que ela é uma massinha de modelar até onde pode, né? E aí a configuração vai depender de como você usa, da tua necessidade. Então, não tem mágica. Não tem mágica. E, de novo, não tem como ter um produto que vai atender todos os clientes da mesma forma. Cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu cenário. Você vai ter também, inclusive, o que foge do padrão, né? Que a maioria dos clientes, o que foge do padrão também tem que ser analisado se eu tiver dados sensíveis circulando. O objetivo da ferramenta é te dar a funcionalidade para atender esse requisito legal. Isso já está disponível nas novas versões dos RPs. O segundo trabalho que é esse é dentro dessa realidade desse cliente fazer as cabíveis adequações para o ambiente dele, né? Que é customizado para a realidade dele. Né? Lembra que a gente falou de que processos e sistemas suportam os processos e as pessoas usam os sistemas. Então, o sistema é só uma ferramenta. O uso que você faz dele e o processo que você desenhou para ele suportar é que vai dizer o resultado que você vai ter. Né? Tem uma pergunta aqui sobre os dados pessoais dos colaboradores da empresa, do Ravel Pinheiro. Como é que faz com os dados pessoais dos colaboradores da empresa? Eles entram nessa conta aí que vocês estavam dizendo, o que é importante ter, né? Se faz parte do vínculo entre a empresa e o colaborador, o fornecedor, da cessão desses dados, ok. Excedeu, está errado ali em manter, né, Kalina?
Exatamente. Mas, assim, é importante, a lei diz, o princípio da transparência diz que o titular de dados ele tem que saber o que está sendo feito com o dado. Por que ele, como aquele dado está sendo usado? Em geral, um dado de colaborador ele é utilizado para cumprir o contrato de trabalho. Você tem uma finalidade e um embasamento nesse sentido. Porém, isso não elimina a obrigação que a empresa tem, e aí entra muito no que a Gabi falou de uma comunicação forte e transparente, de você fazer com que o titular de dados, dados que você está controlando, que são sua responsabilidade naquele momento, ele saiba o que você está fazendo. É direito dele saber o que ele está fazendo. É direito dele, inclusive, parar o tratamento de dados, desde que não haja uma legislação ou alguma outra força que diga que não pode, que a empresa não pode excluir aquele dado ou parar o processamento do dado, entendeu? Inclusive, as empresas têm que estar preparadas para isso, para parar o tratamento de dados quando o titular pedir, ou para responder a ele, tipo assim, olha, eu não posso excluir o seu dado porque tem uma lei XYZ que me obriga a manter. Então, o dado de colaborador, ele é um dado pessoal, assim como o dado do teu cliente, se você, por exemplo, é um cliente de varejo, é o que você falou, eu tenho que usar o mínimo possível de dados, só o que eu preciso para realizar aquela finalidade, e eu preciso ser transparente com esse titular em qualquer caso. Ele precisa entender por que o que está sendo feito com aquele dado. Se você está compartilhando, por que você está compartilhando. E aí, as situações têm que ser analisadas para ver aonde cabe o consentimento, quais são as hipóteses de tratamento, né? Se você está tratando dentro dos cenários que a lei permite, ou se você tem que partir para um consentimento para poder realizar aquele tratamento. Kalina, só complementando, isso tem que ficar muito claro 100% do tempo, né? Um trabalho que a gente vem fazendo é repetir. A gente precisa sempre contar para a pessoa que ele precisa saber dos direitos dele, como que ele vai solicitar isso, até dentro do site da TOTS a gente já tem uma ferramenta para conseguir atender direitos dos titulares, então as pessoas já estão cientes de que elas podem procurar caso elas necessitem, e tudo isso faz parte do plano de comunicação estruturado. As pessoas precisam saber quando procurar, aonde, se elas não sabem onde elas podem tirar esse tipo de dúvida, nesse caso também é dentro dessa ferramenta, mas acho que a comunicação clara e objetiva durante todo o processo, ela tem que acontecer. Não tem uma comunicação que é só feita no início, depois a gente faz só no final. Ela acontece desde o primeiro dia até pós-adequação e pós-vigência da lei. Só para complementar. A Gabi, ela está atuando brilhantemente na frente do projeto que a gente chama de gestão da mudança. E é importante a gente lembrar que a adequação à LGPD, ela traz uma mudança de cultura muito forte. De novo, você não vai poder mais deixar o currículo em cima da mesa. Aí eu recebo as informações, eu posso manter no meu e-mail? TI tem que pensar, de repente, olha, um período para pagar a caixa de e-mail das pessoas, porque não pode manter por tanto tempo. Então, a parte de gestão da mudança, ela é extremamente importante para garantir que essa mudança cultural aconteça e que ela aconteça da forma menos dolorida possível. Então, a comunicação ela é essencial. Sem ela, você não consegue fazer um processo de adequação ao LGPD. Até porque as pessoas também têm que ter consciência das consequências dos erros delas. Né? Se ela vaza um dado, se ela manda Teve um caso de uma empresa que a pessoa fez um filme no transporte e compartilhou com outras pessoas, e aí o nome está envolvido. Então, tudo isso envolve a cultura, envolve essa comunicação e essa conscientização constante que a gente tem feito na TOTS. Tem uma questão interessante sobre o diagnóstico, é da Silvia. Ela atenta àquilo que vocês estavam dizendo sobre as conversas com as áreas, ela pergunta o seguinte: quais as perguntas essenciais
na hora desse diagnóstico, nessa conversa com as áreas? Óbvio que poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre, mas se a gente for olhar assim, o que se busca de maneira mais abrangente, o que seria isso nessa entrevista, vamos colocar assim, nesse olhar sobre cada uma das áreas? Qual dado você usa e por quê? É o principal ponto. Qual dado você usa e por quê? Daí que você começa. Se eu não uso dado, então não tem que pensar com você. Se eu uso o dado e não tenho por que estar usando aquele dado, então aquele dado também não tem que estar ali. A brincadeira começa quando você tem um dado e uma finalidade. E aí você vai para consentimento, forma de tratamento. É claro que é muito precoce falar sobre isso, porque nós não tivemos nem ainda a sanção ou vetos, enfim, eventualmente, do presidente para a lei, mas para a MP, né? Mas eu imagino que esse processo com as equipes, ele tenha de ser Acho que o Carlos caiu. Tá bom, Carlos. Oi, voltei? Voltou. Oi, desculpem. Eu dizia, talvez seja cedo ainda para a gente fazer qualquer tipo de previsão, mas no caso específico desse acompanhamento com as equipes, eu suponho que seja um processo continuado, porque não dá para a gente olhar para esse diagnóstico e entender que ele é um diagnóstico que é feito uma única vez e depois de tudo feito a coisa caminha. Ele é recorrente e esse processo de estabelecimento de uma cultura, ele demora. Você não desliga a chave geral e liga e volta e todo mundo está funcionando sob uma outra premissa. Esse é um olhar que as empresas passam a ter agora, pensando nessa questão de gestão de pessoas, com um olhar mais atento sobre proteção de dados, que tem que ser bem cuidado, né, Gabriela? Ou seja, vamos fazer hoje para entender e começar a mudança, mas uma mudança que nunca termina. Exatamente. A gente fala que a LGPD ela é uma jornada, porque ela não tem fim. A gente pode ter... Se trata de uma lei, ela pode ter atualizações, daqui a alguns anos algo pode mudar, ela se espelha muito na GDPR. Muitas coisas podem acontecer. Então, é um tema que as pessoas vão precisar entender que elas vão carregar para sempre. Assim, mudar a forma de pensar sobre um dado e você vai ter um novo mindset, a cultura organizacional da sua companhia, ela vai ter um olhar para isso, desde a pessoa que é admitida, quando você tem novos funcionários e ela não veio com essa cultura, você já precisa, desde o começo, inserir essa pessoa nessa nova visão que a sua empresa segue. Então, é um processo que você tem desde do começo até para sempre. Não tem como não deixar de pensar em dados. Né? Enquanto a lei existir e permear, a gente tem que acompanhar. É algo contínuo mesmo. Do lado da tecnologia, igual, né, Leonardo? Exatamente. Isso vai gerar impacto na maneira como você faz projetos. Porque as empresas não vão parar de crescer, não vão parar de evoluir. As tecnologias atuais, daqui a 10 anos, vão estar sendo trocadas por tecnologias mais novas. E todos esse tipo de projeto, esse tipo de implantação, novas tecnologias, novas pessoas, eu tenho que continuar me adequando, né? Só que eu entendo que isso vai começar culturalmente entrar na empresa de uma forma que o projeto já vai ter esse viés também, né? Se eu estou implantando uma ferramenta, eu sei que vai ter dado sensível nessa ferramenta, eu tenho que ter uma frente que vai olhar o LGPD nesse projeto para garantir que o dado já vai entrar configurado da forma correta, dentro da política, dentro da legislação. Então, eu acho que isso vai mudar a maneira como a empresa trabalha, né, daqui para frente, em vários aspectos, né? Pegando um pouco a linha do Léo, a LGPD ela não é só uma obrigação legal. A LGPD ela é uma questão de negócio. Porque à medida que as empresas vão se adequando, não só a lei brasileira, como a GDPR, por exemplo, elas precisam garantir que esses requisitos são respeitados pelo parceiro dela. Então, se você é um parceiro que não está adequado, você pode ser eliminado de uma RFP. Porque isso vai ser requisito.
sabe? Ele vai ter que avaliar se aquele... Eu vou compartilhar dados com você, você tem condição de atender a legislação? Você está compliance com ele? E aí, do lado da empresa, você precisa adequar o seu processo de compras para agregar essa avaliação. Você vai começar a ter que avaliar os seus fornecedores, especialmente aqueles com os quais você vai compartilhar dados, quanto à observância da legislação. Então, a LGPD ela deixa de ser uma questão de obrigação legal somente, mas vira uma questão de negócio. Você pode perder o negócio porque você não está adequado. Ó, chegou mais uma pergunta aqui, curiosa. Se eu disparar um e-mail para o cliente, para que ele me dê o opt-in ou opt-out, e ele não me der no prazo de tantos dias, a empresa entende o quê? Que ele está dentro, ou a gente entende automaticamente que o cliente está fora? É a pergunta da Miriam. Eu suponho que ela esteja fazendo referência aqui a algum tipo de informe sobre dados ou qualquer coisa do gênero, né? Notificamos ele sobre termos ou qualquer mudança ali, e ele simplesmente se omitiu. Não, nem autorizou, mas também não disse não. O que faz? A gente precisa ter formalmente o consentimento do autor daqueles dados para que a coleta e o uso aconteçam? Ou, em casos como esse, vale o quê? O caso de eu estar se opt-in, opt-out, eu não posso mexer com o dado do meu cliente sem ter consentimento. Isso é uma premissa. Então, eu entendo... É opt-out, tipo, by default é opt-out, é isso? Se eu não tenho consentimento, eu não posso fazer nada com aquele dado, entendeu? É assim que a legislação trabalha. E no caso... Isso muda, por exemplo, desculpa te interromper, claro, mas só para puxar o gancho na tua fala. Isso muda, por exemplo, alguns segmentos que, sei lá, fazem gestão de CRM e colocam dados para poder fazer definições estratégicas, entender para onde seguir. Ou seja, eu vou precisar, antes de imputar esses dados, eu preciso saber se eu posso colocar esses dados lá. Ou seja, até a minha gestão estratégica do negócio muda, porque talvez eu não possa ter acesso àqueles dados. Exatamente. Você, por exemplo, tem uma régua de campanha. A régua de campanha de CRM, ela trabalha com dado pessoal, que eu coletei em alguma campanha de marketing. Só que quando eu fizer essa campanha de marketing, eu vou pedir o consentimento do meu cliente, automaticamente. A partir do momento... Sabe aquelas cláusulas que você vai lá, dá scroll down e dá aceitar? Vai estar ali, ó, te falando, eu dou o consentimento dos meus dados para você fazer campanha de marketing. Ele vai pegar o seu consentimento e vai começar a trabalhar o seu dado. Sem isso, ele não pode fazer nada com o seu dado. Não pode. A partir da entrada da legislação, ele não pode pegar seu dado para fazer uma campanha, mesmo que você tenha enviado para ele, sem que ele te dê o consentimento para essa finalidade. Então, mudou um pouquinho, né? E um outro ponto. Ele tem que te dizer exatamente para que ele está pegando aquele dado, tá? E você não pode usar aquele dado para um outro propósito. O seu consentimento, ele é específico para a finalidade para a qual ele foi descrita. Se você altera essa finalidade, você precisa alterar o consentimento. Aquele consentimento não é mais válido. E outra, agora o titular do dado, ele pode revogar esse consentimento. Ele pode falar assim, olha, eu te dei lá atrás, mas eu não quero mais te dar. Ele pode chegar para a empresa e falar assim, olha, me diz aí o que você tem meu e o que você está fazendo com ele, com isso. Olha, não quero mais que você tenha isso. E se você não tiver um respaldo para manter, você vai ter que excluir, você vai ter que parar o tratamento. E, bom, aí estamos chegando aqui na reta final. Se tiverem perguntas, ainda temos alguns minutinhos. E aí eu queria focar em algo que imagino que esteja fazendo parte da rotina de vocês de maneira muito efetiva, que é o seguinte: aqueles que estão procurando essa adequação, que já estão em um estágio mais avançado, evidentemente, tem uma situação mais confortável, né? Já começaram e a lei vê com bons olhos essa intenção de, olha, já estou fazendo algo antes mesmo da regulamentação e de todo o resto. Até porque o Ministério Público está aí, o CAD está aí também, tem Banco Central, tem SUSEP, tem vários órgãos olhando isso e já agindo, né, atuando sob os princípios da proteção de dados.
não sob a lei, mas sob os princípios e premissas da proteção de dados. Então, é um cuidado que tem que ser tomado. Para esses que estão iniciando essa jornada, qual seria o grande conselho, Kalina? Façam um diagnóstico. Façam um diagnóstico e façam um diagnóstico com essa visão de que eu preciso entender onde eu estou. Depois que você tiver um plano de adequação, implemente esse plano. Depois que você conseguir implementar esse plano, você precisa ter meios de monitorar a sua conformidade. Não tem outro caminho, sabe? Você precisa entender onde você está, saber para onde você vai, ir para onde você definiu que tinha que ir, e chegar lá você tem que manter as coisas rodando, porque os processos são vivos, novos dados entram nos processos da empresa, novos sistemas vão entrar, novas pessoas. Então, tudo que você fez durante a adequação, você vai ter que montar ali um pacotinho, sabe, de repetição para o resto da história da empresa, para que a gente possa, para que você tenha a manutenção da tua conformidade. Um ponto importante se notar dentro desse contexto, desculpa, Carlos. Imagina, pode falar. É a questão do timing, né? Uma adequação completa à legislação é um trabalho que dura muitos meses. A gente está falando aí de um trabalho que começa no diagnóstico, como a Kalina explicou, que é um trabalho que vai durar aí em torno de 2 meses. É um trabalho de implementação que envolve ferramenta, envolve processo, envolve pessoas, e pode durar muitos meses, dependendo da complexidade do ambiente de cada empresa. Então, com a entrada em vigor da legislação e com a criação do órgão regulatório, se você não começou a se adequar, você tem que correr. Você tem que começar agora, você não pode esperar 1 minuto, porque as sanções vão começar a ser aplicadas e você está correndo o risco de não estar preparado. Então, acho que a mensagem é começar a fazer esse trabalho o mais rápido possível. Para a gente fechar, tem uma última pergunta aqui que é bacana, porque tenho certeza que é a dúvida de muita gente em cima do nosso tópico anterior, Leonardo, que é o seguinte: visto que é mandatório o consentimento expresso do titular no momento da coleta do dado sensível, como os EIPs da TOTUS, por exemplo, acadêmico, estão preparados para associar o consentimento expresso do titular ao momento da coleta do dado? Por exemplo, no momento em que ele estiver preenchendo uma ficha de inscrição para um processo seletivo. Pergunta da Silvana. Perfeito. O RP ele vai estar preparado para fazer todo o tratamento do dado que entrou nele. O RP ele não é uma ferramenta de DSR, ele não vai fazer esse fluxo de consentimento de dados, entendeu? Eu vou parametrizar ele de acordo com o levantamento que foi feito no diagnóstico, né? Qual dado, qual finalidade, como que isso vai estar linkado dentro do RP. Isso a gente vai conseguir fazer, só que provavelmente, vamos pensar aqui no educacional, eu vou ter outras ferramentas acessórias que vão consumir esse dado, eu vou ter um processo de consentimento que vai trigar alguma coisa nesse RP, entendeu? Então, o RP sozinho, ele vai cuidar do dado que está dentro dele, mas ele não é essa ferramenta que vai fazer sempre o contato direto com o meu cliente final. Eu vou ter que ter uma ferramenta para ajudar nesse tratamento da ponta, entendeu? Para fazer eu diria, esse workflow, né? Da solicitação do meu cliente com o tratamento dentro da ferramenta. E, Carlos, só um ponto com relação à pergunta dela. O consentimento ele é uma hipótese de tratamento. Não necessariamente todas as vezes você vai precisar do consentimento. Você tem outras situações em que você pode tratar o dado sem precisar de consentimento. Por exemplo, para a saúde, para defender a saúde, para realizar um estudo específico voltado para a saúde. Eu não vou conseguir lembrar de todas as hipóteses aqui agora. Então, o que o titular de dados o que a empresa tem que prover ao titular de dados é a transparência. Tem que dizer para que aquele dado está sendo coletado e o que ele vai fazer com aquele dado. Agora, o consentimento ele é necessário quando você não tem uma outra hipótese de tratamento para tratar aquele dado.
E é importante saber isso porque gerenciar consentimento não é algo trivial. Consentimento tem prazo, consentimento é específico para a finalidade. Então, toda vez que você tiver uma hipótese de tratamento que te liberte da necessidade de coletar um consentimento, você deve seguir por esse caminho, para que você não tenha o ônus de ter que gerenciar o consentimento coletado. Bom, eu quero demais agradecer vocês por essa aula. Aprendi muito aqui nessa conversa com vocês. Dizer que as perguntas que eventualmente nós não conseguimos responder aqui serão respondidas por esse trio e depois vocês receberão por e-mail, enfim, por algum caminho aí para que essa resposta chegue até quem fez a pergunta. Também ficará disponível o conteúdo desse nosso webinar aqui com essas explicações. Nessa felicíssima coincidência, quando nós conversamos lá atrás, sabíamos que tinha coisa para acontecer, mas não que seria na véspera, né, da nossa conversa, o que tornou tudo muito mais interessante. Então, eu quero agradecer a Kalina Antunes, gerente da TOTUS Consulting, atua na frente de LGPD, a Gabriela Santos, que é especialista da TOTUS Consulting, trabalhando aí na gestão de mudanças, e o Leonardo Gomes Marcelo, que é gerente sênior da TOTUS Consulting, ele que responde pela área de tecnologia. Quero muito agradecer vocês aqui por esse papo, sabendo que muitas dúvidas ainda surgirão pelo caminho, mas é muito bacana saber como, enfim, um pouquinho de como a TOTUS está se organizando, e é uma organização anterior a todo o resto, ou seja, vocês já estão olhando isso há muito tempo para poder dar suporte para os clientes, o que é fundamental, né? E saber que a partir de agora cada um precisa fazer essa autoanálise, ir para o divã e entender. O mantra é o seguinte: você usa dado e por quê? Para quê? Esse é o mantra do nosso bate-papo, né, Kalina? Exatamente. Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo bate-papo. Adorei, Kalina, Gabriela e Leonardo. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você Valeu. E obrigado a vocês todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado ao time de marketing da TOTUS pelo convite para estar aqui, mediando mais um bate-papo aqui nessas lives, né? Fruto da pandemia, fomos obrigados a ficar distantes, porém perto aqui, porque aqui na tela eu estou pertinho deles, está uma do lado do outro na janela aqui, também pertinho. Não tem isolamento social no digital. Um abraço, gente. Cuidem-se. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.